Olá, meus amados e amadas, queridos e queridas do coração de Deus, graça e paz, a partir de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém? A morte da missionária Maria. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. Fala que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e que ele enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Sabe, amados, a Bíblia também não fala da morte de Maria. Assim fica claro que a missão de Maria não era morrer por nossos pecados. Não era através de Maria o projeto da salvação de Deus, e sim com Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou para salvar sua criação, inclusive Maria. A missão de Maria terminou antes do início da igreja, quando ela ainda estava viva. Então, por que agora, depois de morta e a igreja estabelecida pelo sangue de Cristo, ela receberia uma nova missão? Para provar que a missão de Maria já havia terminado na terra e não reiniciou no céu, Jesus, depois de subir aos céus e assentar de novo em seu trono de glória, arrebata João, o único apóstolo que ainda estava vivo, e na revelação descortina os céus para ele e mostra tudo. O trono de Deus, o trono de Jesus, mas não mostra o trono de Maria. Manda escrever o último livro da Bíblia, Apocalipse, que significa a revelação de Jesus Cristo. Jesus mandou que João escrevesse tudo o que viu e ouviu, como eu falei aí no início. O interessante é que em Apocalipse, João não escreveu nada sobre Maria. Isso prova que ele não viu e nem ouviu Jesus falar nela. Isso significa que ela não está em um trono junto ao Pai. Assim fica provado que, depois de morta, Maria não recebeu uma missão de interceder junto a Deus por nós. Na revelação de Jesus, ele mandou João escrever 7 cartas às 7 igrejas e nenhuma delas fala de Maria. Apocalipse 2 e 3, leia. Isso prova que Maria, quando viva e quando morta, não tem nada a ver com a igreja. Ela não é o alfa e nem o ômega. O princípio e o fim é Jesus e não Maria. Apocalipse 1, 8. No primeiro ao último livro da Bíblia, Jesus não mandou escrever e nem fazer missões para testemunhar de Maria nas igrejas. Assim, por ordem de Cristo, não podemos sair por aí pregando e ensinando as pessoas a cultuarem a Maria, a andarem em procissões, louvando e dizendo: exaltada seja Maria. Os idólatras, em vez de pregar a Cristo, saem pregando, fazendo ao contrário dos apóstolos, pregam de Maria, de Pedro, de João Paulo, fazendo missões falsas. Os apóstolos só pregavam a Cristo, pois não eram falsificadores da palavra de Deus, e sim testificadores. Lê lá, 2 Coríntios, capítulo 2, 17, veja o que Paulo disse. Não são verdadeiros, mas falsificadores, os que realizam missões que Jesus não mandou, os que falam sobre Maria e outros e não sobre Cristo. É tempo de missões, é tempo de pregar sobre Jesus. Maria não mandou pregar sobre ela, mandou que fizesse tudo que Jesus mandasse. Está lá em João, capítulo 2, 5. Os que não obedecem Maria, no trono branco vão se ver com Cristo. Vão ver que sua missão idólatra foi em vão. Está lá em Apocalipse capítulo 22, do 18 ao 19. Leia, não seja um deles, mas seja imitador de Cristo, como Maria e os apóstolos. Faça o que Cristo ordenou, testemunhe do que ele fez e continua fazendo, e o que enviou que fizéssemos. Como ele nos enviou para que fizéssemos. Porque, por ordem de Cristo, sejamos testemunhos do Evangelho segundo Cristo e não segundo os homens idólatras falsificadores. Por este motivo, diz o Osmani Celestino, o autor desse livro, Jesus, o Pai de Maria, ele diz: eu cumpro a minha missão. Por ordem de Cristo, de acordo com o que Maria mandou, eu escrevo esse livro para anunciar uma nova notícia. O que Cristo manda através de sua palavra é ser testemunho dele e não de Maria. Atos capítulo 1, versículo 8b.
Por isso escrevo segundo a sua palavra, para testemunhar que Jesus é Deus antes de Maria existir e ser missionária. Isaías 43, do 10 a 11, João capítulo 8, versículo 58. E como testemunho de Cristo Deus, testemunho que, por Maria estar ausente nas Escrituras, na história da igreja, por não escrever nenhuma epístola, não pregar o Evangelho, não realizar milagres nem cura, e não ser exaltada como a Senhora, a palavra de Cristo deixa bem claro que a missão de Maria foi apenas ser serva. Serva, de obedecer e aceitar, receber o Deus Criador para se fazer carne, o seu Pai e Salvador, Jesus Cristo. Assim, pela nova notícia, revelada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, pelos apóstolos e por Maria, que mandou obedecer a palavra de Cristo, diz Osmani, dou testemunho do que a Bíblia testemunha. A missão de Maria terminou antes que ela morresse. Portanto, amados, fiquemos em paz, tenhamos um dia de vitória em Cristo Jesus. Amanhã veremos de voltar, se Deus permitir. Amém.